Quero mandar aqui um abraço todo especial a todos os amigos que acompanham os hospitais, que estão acompanhando agora essa live, né? E esta programação no YouTube, aqui no TikTok, Facebook, Instagram, pela rádio Avivamento. Enfim, quero mandar um abraço para todos os meus irmãos, meus amigos que acompanham esta mensagem de fé. Hoje vamos falar sobre a casa, sobre a rocha, os segredos da casa sobre a rocha. Sim, porque quando Jesus contou a parábola da casa construída sobre a rocha, e essa passagem está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, ele não estava apenas ensinando sobre arquitetura espiritual. Ele estava falando sobre família, sobre caráter, sobre escolhas diárias. Ele disse que o homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram chuvas, rios transbordaram, ventos sopraram, mas aquela casa permaneceu firme. Eu gostaria de chamar a atenção dos meus amigos para que observem algo muito importante. A tempestade, ela veio para ambas as casas. Ela veio para as duas casas. E isso significa que nenhuma família está isenta de crises. Nenhuma. A crise bate na porta do rico, a crise bate na porta do pobre, a crise familiar não respeita a classe social, nem situação econômica. Todo lar enfrentará momentos de pressão, de conflitos, enfrentará perdas, né? Desafios financeiros, desafios emocionais. Agora, a grande diferença não está na ausência da tempestade. É disso que Jesus trata. A grande diferença está no fundamento sobre a qual a casa foi construída. Ao longo de muitos anos, aconselhando casais, aconselhando famílias, a gente aprendeu um princípio muito claro. Casamentos fortes não são construídos apenas sobre o amor romântico, mas com o compromisso espiritual. O amor emocional, que é o amor romântico, ele pode variar, porque os sentimentos oscilam, né? Sentimentos podem oscilar. Mas quando o relacionamento ele é sustentado por princípios bíblicos, ele ganha estabilidade. Construir a casa sobre a rocha significa, antes de tudo, meus amigos, colocar Cristo no centro da vida familiar. Anote aí, se você tiver com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 7, versículo 24. Construir a casa sobre a rocha significa, antes de tudo, colocar Cristo no centro da vida familiar. Não apenas frequentar uma igreja, ou não frequentar, né? Ou ter uma Bíblia na estante, ou não tê-la. O que significa, na realidade, é permitir que os valores do reino de Deus governem as atitudes dentro do lar. Um lar construído sobre a rocha cultiva algumas práticas essenciais. E aqui eu gostaria de colocar pelo menos 3 práticas. A primeira é que uma casa edificada sobre a rocha prioriza a presença de Deus. Famílias fortes aprendem a orar juntas, aprendem a buscar a direção de Deus antes de tomar decisões importantes. Em segundo lugar, aprendem a se comunicar com graça. Muitos conflitos familiares não acontecem não por falta de amor, mas muitas das vezes por falta das falhas da comunicação. Palavras ditas sem cuidado podem ferir de forma profunda
Você não concorda comigo? É por isso que a Bíblia nos ensina que a resposta branda, ela desvia o furor. Em terceiro lugar, são práticas que nós estamos comentando aqui para a edificação de uma casa forte, o estabelecimento de uma casa sobre a rocha, é a prática do perdão de forma constante. Nenhum casamento, nenhuma família sobreviverá por muito tempo sem a prática diária do perdão. Pessoas imperfeitas vivendo juntas, né, inevitavelmente vão se ferir. E eu pergunto aos meus amigos, quem que é perfeito neste mundo, senão Deus, não é verdade? Então as feridas sempre virão, né? Porque na convivência humana, na interação humana, às vezes de forma involuntária, às vezes usando uma palavra certa na hora errada, acabamos ferindo a quem amamos. Então, às vezes não é falta de amor, é falta de equilíbrio nas palavras. Mas quando o perdão se torna parte da cultura do lar, as feridas não se transformam em muros. As feridas não se transformam em muros. Esse é um dos princípios, não é? E ainda, um outro princípio que sempre aparece no aconselhamento familiar é esse aqui, eu queria que você anotasse aí. Relacionamentos saudáveis são construídos com intencionalidade. Relacionamentos saudáveis são construídos com intencionalidade. Famílias fortes, meus amigos, não surgem por acaso. Elas são resultado de escolhas conscientes, tempo de qualidade, não é? É saber separar, por exemplo, talvez você esteja agora chegando do trabalho, teve um dia de luta, e é separar um tempo para a família, para os filhos, para a esposa, para o marido, tempo de qualidade. Outra coisa importante é a escuta ativa. Escuta ativa é diferente de ouvir, né? Às vezes, num diálogo, numa DR, né, numa conversa, não há a escuta ativa, no sentido de tentar entender o que o outro de fato quer dizer. Carinho e compromisso são muralhas, né? São bases para um lar saudável. A rocha sobre a qual construímos a nossa casa é Cristo e a sua palavra. Quando os valores do reino, quando os valores do evangelho moldam as nossas atitudes, meus amigos, o lar se torna um lugar de segurança emocional e espiritual. Talvez alguém esteja ouvindo agora e pensando, puxa vida, meu lar já enfrentou muitas tempestades. Sim, mas há uma esperança maravilhosa no evangelho. Sempre é possível fortalecer os fundamentos. Quando voltamos para Deus, quando realinhamos os nossos valores, quando decidimos amar com paciência, o Senhor começa a restaurar aquilo que parece frágil. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou orar pela família. Se você quiser, você pode deixar o seu nome nos comentários. Não precisa colocar todo o nome, basta o primeiro nome e também o nome do familiar. Pode ser só o primeiro nome, porque aí Deus sabe quem é, não é verdade? Pode deixar o seu nome, o primeiro nome do familiar, que daqui a pouquinho eu vou orar. Mas ainda continuando, construir sobre a rocha, meus amigos, não é uma decisão que tomamos apenas uma vez. É uma escolha diária. Todos os dias devemos escolher amar, todos os dias devemos escolher perdoar, todos os dias devemos escolher honrar a Deus dentro de nossa casa, dentro de nosso lar. E quando Cristo é o fundamento, o lar se transforma em um lugar onde a graça de Deus, certamente, ela há de habitar. Pois bem, agora é o momento de oração, o momento de falarmos com Deus.
Vamos orar para que Deus dê a você, Deus faça a sua família uma família inabalável sobre a rocha que é Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos aproximamos de Ti neste momento com humildade e gratidão, reconhecendo que Tu és o arquiteto da família e o fundamento de todo lar que deseja permanecer firme. Pai, muitas vezes tentamos construir nossas vidas com base apenas em emoções, nossas opiniões, nossas forças humanas. Mas hoje entendemos que nenhuma estrutura espiritual poderá permanecer firme se não estiver edificada sobre Cristo e sobre a rocha eterna. Por isso, Senhor, nós te pedimos, entra nos lares que estão acompanhando esta transmissão agora, visita cada casa, cada família, cada coração, onde há conflito, que haja reconciliação, onde há silêncio doloroso, restaura o diálogo, onde há feridas emocionais, derrama cura. Senhor, ensina-nos a viver os princípios do Teu reino dentro de casa. Ajuda-nos a falar palavras que edificam, ajuda-nos a ouvir com paciência, ajuda-nos a amar, mesmo quando é difícil. Pai, sabemos que muitas famílias estão enfrentando tempestades nesse momento. Alguns lares enfrentando pressões financeiras, outros enfrentando crise do casamento, outros ainda vivendo lutas emocionais e espirituais. Mas nós declaramos hoje que nenhuma tempestade, Senhor, é maior que o poder da Tua presença. Fortalece os fundamentos de cada família, que Cristo seja o centro das conversas, que a Tua palavra seja o guia das decisões, que o Teu Espírito Santo governe os relacionamentos. Senhor, levanta homens e mulheres que sejam construtores de paz dentro do lar. Dá sabedoria aos pais para conduzir seus filhos, dá graça aos casais para perseverarem no amor, dá sensibilidade espiritual para que cada família reconheça a Tua direção. Pai, transforma casas em lugares de refúgio, transforma lares em ambientes de fé, transforma famílias em testemunhos vivos do Teu poder. Que cada pessoa que está nos ouvindo agora decida a partir de hoje construir sua vida sobre a rocha que é Cristo. E mesmo que ventos soprem, mesmo que venham chuvas fortes, que essas casas permaneçam firmes, porque estão edificadas sobre o fundamento eterno. Nós consagramos nossas famílias a Ti, declaramos que nossos lares pertencem ao Senhor e pedimos que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e nossas casas, em nome de Jesus. Você crê? Diga amém, diga graças a Deus. Pois bem, queridos, domingo agora quero deixar aqui um convite, estaremos aqui na missão, 3 horários, 7, 9 e 19 horas, pedindo a Deus um novo coração para nós e também para a nossa família. O convite está aberto para todos, católicos, espíritas, evangélicos, todos aqueles e todos quantos precisam desse Deus poderoso. Fico por aqui, deixo esta palavra com você, saiba, Deus está contigo, você não está sozinho, estamos juntos nesta fé, em nome de Jesus.